Muito obrigada, presidente, por nos receber aqui na sua casa. Presidente, o Congresso retoma as atividades nesta segunda-feira. Queria que o senhor contasse para a gente quais são os principais debates, pautas, projetos que vão estar tramitando no Senado nesse ano de 2020. É mesmo, é? Obrigado, Carla, pela tua visita aqui. Cumprimentar toda a equipe técnica da nossa TV Senado. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Também da Rádio Senado. E aproveitar essa oportunidade no começo do ano para desejar e aproveitar esse momento, que é importante, para desejar a todos os brasileiros que a gente possa ter um ano muito promissor, que a gente possa ter um ano de muito trabalho, de muita conquista. E é uma oportunidade, sim, da gente fazer uma reflexão de tudo que o Parlamento fez em 2019 e nesse comecinho do ano de 2020, na retomada do ano legislativo, e que a gente possa estar centrado, focado e trabalhando muito fortemente a favor do povo brasileiro. Então é uma oportunidade também que eu aproveito. Nós estamos, sim, organizando a retomada do recesso. Acho importante a gente fazer uma avaliação de tudo que o Parlamento fez também em 2019, porque o Parlamento brasileiro, houve uma grande mudança na eleição de 2018 e mudou muito na Câmara, mudou muito no Senado Federal, quase 60% dos senadores vieram novos parlamentares e a gente conseguiu em 2019 estabelecer um ritmo do Senado Federal e do Congresso Nacional no que diz respeito às pautas das reformas importantes para dar a estabilidade que o Brasil precisava, e a gente vê já os movimentos no sentido de confiança no Brasil, a perspectiva de crescimento, a geração de emprego, a retomada da economia, e isso é fruto desse trabalho do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados, naturalmente, lideradas pelo presidente Rodrigo Maia. Portanto, as pautas econômicas aliadas às pautas de desenvolvimento econômico com as pautas sociais serão uma prioridade nesse ano de 2020. A gente fez as reformas, a principal, a da Previdência, mas votamos muitas matérias importantes. O que a gente está tentando organizar para esse primeiro semestre dar a resposta é a questão da reforma do saneamento, da lei do saneamento básico. É a possibilidade da gente diminuir essas desigualdades no Brasil. Você tem regiões que são muito carentes de saneamento. Saneamento é saúde para as pessoas. Você tem regiões do Brasil que estão pendentes, aguardando, e o Estado não tem capacidade de investimento. Então a nova lei, chamada Novo Marco Legal do Saneamento Básico, vai proporcionar com que os investidores privados, o setor privado possa confiar e investir no Brasil através dessa nova legislação que vai dar tranquilidade jurídica. Então eu acho que o marco legal do saneamento básico deve ser uma prioridade. Nós vamos dividir, isso eu não posso decidir sozinho, porque eu sempre tratei compartilhando as decisões do Senado, e será assim também em 2020. Então vou dividir com os líderes essa preocupação que eu sei que é de todos, e naturalmente um grande desafio para a gente, nesse ano curto, porque é um ano de eleições municipais, é a gente continuar com as reformas, em especial a reforma tributária. Acho que a gente tem que organizar um calendário para a reforma tributária e entregar para o Brasil uma simplificação na questão relacionada aos tributos brasileiros. Em relação à reforma tributária, o senhor já falou algumas vezes que nela não vai haver espaço para aumento de carga tributária e nem para criação de novos impostos. Como é que está a articulação com o governo em relação a isso, presidente? Nós fizemos uma reunião ainda no final do ano passado, bem ali antes do recesso, uma semana antes do recesso praticamente, com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Maia, a minha presença no Ministério da Economia, aonde a gente estabeleceu com o governo uma linha de atuação na reforma tributária. Eu tenho falado e já externei em várias oportunidades que a gente precisava da participação do governo, porque há uma reforma tramitando na Câmara, há uma reforma tramitando no Senado, e a gente precisava de fato que o governo apresentasse as suas propostas. E foi muito boa a reunião, porque o governo entendeu que as suas manifestações
e as suas sugestões no texto da reforma tributária se darão através de encaminhamentos de propostas para a gente incorporar nas duas existentes e conciliar um texto comum, que não seja o texto da Câmara, que não seja o texto do Senado e que não seja um texto novo do governo. Que o governo possa captar o que tem de bom na reforma na Câmara, o que tem de bom na redação do Senado e propor as suas alterações. E a gente estudar um leque de oportunidades e de sugestões que a gente incorpore as propostas e que faça uma única proposta e que tenha a premissa da simplificação. Eu acho que esse é o mote dessa união de manifestações, de sugestões na legislação tributária. Que a gente possa entender que o cerne da reforma tributária seja a simplificação da cobrança dos impostos na vida dos brasileiros, para a gente dar também uma tranquilidade jurídica, porque são portarias, resoluções, instruções normativas, cada estado tem a sua, a União tem a sua, os municípios têm a sua, com a preocupação de que a gente possa equilibrar uma possível perda de arrecadação dos municípios e dos estados e que a gente possa conciliar isso, para ninguém perder nada, que a gente possa simplificar e esse seja o cerne da reforma tributária. Dentro dessa questão da articulação, como que está a conversa com a Câmara, presidente, em relação aos projetos do Senado, que já foram aprovados e que estão lá, e os que ainda vão para lá, como, por exemplo, a PEC emergencial? Olha, eu conversei ainda no final do ano passado com o presidente Rodrigo e manifestei a nossa preocupação em relação a projetos importantes que tramitaram no Senado e que estão na Câmara dos Deputados ainda com uma certa morosidade de aprovação. O Senado Federal, se a gente pegar um levantamento, a gente votou muitas matérias que vieram da Câmara, que foram iniciadas na Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados ainda deixou a desejar na relação com o Senado Federal. Mas isso não é um motivo para impasse ou para uma discussão, é um motivo para uma conversa. Eu conversei com o presidente Rodrigo, fiz uma relação de projetos que estavam tramitando na Câmara dos Deputados, que tinham sido aprovados no Senado, e ele se comprometeu que agora, na retomada, a gente pudesse estabelecer um calendário, que aí compatibiliza as matérias que o Senado está votando, que começaram na Câmara e que a Câmara tem interesse, e as matérias que começaram no Senado e que o Senado tem interesse, até mesmo já na questão terminativa na Câmara de matérias importantes, que a gente possa fazer um cronograma como vamos estabelecer na reforma tributária. Criar uma comissão especial de deputados e senadores, que a gente possa também fazer essa conciliação de uma sugestão de pauta. Sugerir à presidência da Câmara que coloque na pauta de votação ou até mesmo nas comissões as matérias que o Senado entende que seja prioridade. E ele aceitou e agora na retomada nós vamos estabelecer esse cronograma, essa ordem de votação das matérias. A autonomia do Banco Central também seria uma prioridade? Eu falo isso porque o presidente do Banco Central voltou a defender a autonomia da instituição. Tá na pauta? Está na pauta, nós defendemos isso no ano passado, quando o ministro Paulo Guedes esteve na Câmara. Eu fui a uma reunião com ele, com o presidente Rodrigo Maia, e na manifestação que o ministro Paulo Guedes fez e das ponderações em relação à independência, de termos um Banco Central independente, o Senado também se posicionou favorável. O que acontece é que a matéria está na Câmara. Então a gente aguarda que a Câmara delibere sobre essa matéria, mas o mais rápido possível que essa matéria chegar no Senado Federal, há esse sentimento dos senadores de dar essa autonomia ao Banco Central, porque a gente sabe do papel importante do Banco Central, a gente sabe que com a autonomia não haverá ingerências ou interferências de nenhum governo do momento, da ocasião, e é também uma pauta do Senado. A gente concorda com a autonomia, a maioria dos senadores já se manifestaram em relação a essa autonomia, e a gente vai compatibilizar nesse calendário a autonomia do Banco Central sendo uma das prioridades também do Senado Federal. Presidente, o Congresso volta nessa segunda-feira e um dos temas, mesmo não tendo assim uma pauta específica, mas um tema que deve começar os debates, repercutir, é a situação dos brasileiros que estão lá na China em função da epidemia, né, do coronavírus. O que o Congresso, o Senado pode fazer para ajudar a trazer esses brasileiros de volta?
Olha, isso é uma questão que está se levantando muito nos últimos dias e, na verdade, de fato, esse vírus ele tem uma taxa de mortalidade muito pequena em relação aos outros vírus. Mas isso é uma questão de saúde pública, o mundo está atento a isso, o Brasil também já está organizando. Eu conversei com o ministro Mandetta sobre isso e o Brasil liderará essa questão na América do Sul pela experiência e pela confiança que o mundo tem no Brasil. O ministro Mandetta está organizando, a gente está sendo informado. O que eu acho sobre essa hipótese de buscar os brasileiros, eu acho que a gente pode fazer. Eu acho que o governo do Brasil já se manifestou, o próprio presidente também. Acho que independe de uma questão de legislação. Acho que se o governo do Brasil optar por fazer isso, pode buscar esses brasileiros, fretar essa aeronave. Isso não é um custo tão alto para o Brasil. A Petrobras já está trazendo, né? E de repente isso pode acabar interferindo também no estudo. Acho que não tem nenhum impasse sobre isso. São brasileiros e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos num quartel, em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precisa de uma lei. Acho que isso é uma decisão. Do parlamento, nós estamos 100% abertos para o que precisar do Congresso. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado vão trabalhar para agilizar, se precisar votarmos uma lei em regime de urgência, mas se o governo precisar editar uma medida provisória, terá o nosso apoio. Acho que não precisa chegarmos a esse ponto, acho que é uma decisão mesmo, estratégica, e se o presidente tomar essa decisão, terá o nosso total e irrestrito apoio.